Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou a Carolina, sou professora da rede, atualmente estou como formadora EFAP. Espero que a gente tenha uma manhã muito produtiva hoje. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a esta manhã de ATPC. É um prazer estar aqui. Meu nome é Renan e eu também sou um dos formadores da EFAP. Isso mesmo, Renan. Bom, então vamos começar a nossa formação de hoje. Nós vamos começar fazendo uma breve retrospectiva sobre as temáticas abordadas nas últimas ATPCs. Nosso percurso esteve baseado na unidade temática Grandezas e Medidas. Então, nós iniciamos com grandezas e medidas explorando medidas de tempo. Nessa pauta, a gente propôs a montagem de um relógio digital e o uso de réguas para o trabalho com adição e subtração. Depois, grandezas e medidas metros e centímetros, a partir da proporção corporal, na qual a gente usou o corpo e partes do corpo na relação entre medidas padronizadas, não padronizadas, e na transformação de medidas. Em seguida, trabalhamos grandezas e medidas, estratégias para o trabalho com área, na qual a gente usou a bandeja de ovo como malha quadriculada para o desenvolvimento de exercícios com o objeto de conhecimento. E hoje será grandezas e medidas onde está o perímetro. Isso mesmo, Carol. Então a gente vai finalizar esse ciclo de ATPC, de grandezas e medidas, com a unidade temática de grandezas e medidas, abordando o tema perímetro, com a indagação, onde está o perímetro? A gente não pode esquecer que a unidade temática existem outros objetos de conhecimento, tá, Carol? Como massa, capacidade, temperatura e sistema monetário, que também merecem nossa atenção. Esperamos que o trabalho que a gente está desenvolvendo até agora, ele sirva como apoio para vocês, professores, com novas estratégias, novas abordagens, sempre respeitando a autonomia e as práticas que vocês já realizam. A partir do nosso próximo encontro, iremos abordar outra temática, que será a álgebra, pois além de ser uma nova temática nos anos iniciais, ela aparece a partir do primeiro ano do segmento. Isso mesmo, Renan. Então, vamos começar. Agora, gente, nós vamos convidá-los a compartilhar conosco no chat. Prestem atenção. De que forma as reflexões e propostas que fizemos nas últimas semanas e que foram relembradas anteriormente, elencadas anteriormente, contribuíram ou podem contribuir para o planejamento das aulas. Vocês têm 4 minutos, a gente gostaria muito que vocês compartilhassem essas informações conosco no chat, tá bom?
Bem-vindo de volta, né? São muitas as contribuições, Carol. A Pro Maria Aparecida falou que é refletindo a práticas de vivências. A Pro Aline fez repensar a própria prática. A Rosângela, novos desafios. A Viviane contribuíram trazendo novas ideias para o trabalho com matemática. A Marli, a teoria embasa toda a prática. A professora Andréia, aulas significativas. Professora Daniele, com novas ideias e propostas. Professora Elise, dicas de ferramentas e materiais concretos. A professora Tamires, trabalhar o mais lúdico. Adoraci, desculpa. Repensando sobre as novas práticas e desafios. Gente, é muito legal essas respostas. É isso mesmo a nossa intenção com essas pautas. E a gente também queria enfatizar que a gente está sempre oferecendo novas ideias com intenção de apoiar, fortalecer e ressignificar as práticas. Não necessariamente que elas precisam ser seguidas, mas a gente tenta planejar coisas que despertem em vocês novos olhares para essas ideias. Não é isso, Carol? É isso mesmo, Renan. É muito legal a contribuição de vocês sempre no chat, gente. Eu fico imensamente grata e a gente agradece muito a participação. Então, vamos lá. Vamos conhecer os objetivos dessa formação de hoje, né? Você pode pôr o slide para mim na tela? Isso. Então, vamos lá. Investigar maneiras diferentes para trabalhar o perímetro. Estudar atividades que facilitem o emprego do conceito, dando significado ao aprendizado. E relacionar o perímetro com o aumento de área. O nosso trabalho, gente, ele vai ser apoiado na habilidade do 5º ano de matemática, habilidade 20. Concluir, por meio de investigação, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, vamos lá, Renan? Exatamente, Carol. Mas a gente também não pode esquecer que ele é uma continuidade, ele é um processo, né? Então, a gente contextualiza assim que o objeto do conhecimento no material do EMAI, ele aparece na unidade 6 do 4º ano, com a atividade 22.5, na página 51 da seguinte forma. Senhor Antônio comentou com seu filho Max que a medida de cada contorno que eles calcularam é chamada de perímetro. Max quis saber se para medir o perímetro sempre utiliza o metro. O que você acha a esse respeito? Por quê? Podemos perceber que o material apresenta perímetro como sinônimo de contorno. Já no material do 5º ano, também na unidade 6, na atividade 22.4, o tema vai ganhando mais forma. São apresentados imagens de tangram como o seguinte questionamento. Considerando a medida do contorno, perímetro, de cada figura, você diria, são todas iguais ou são diferentes? Justifique. É possível ver um aumento da complexidade nas questões, que iniciam com a identificação do que é perímetro e, em seguida, o cálculo propriamente dito, a partir da sequência 23. Isso mesmo, gente. Sempre lembrando que as habilidades elas têm uma progressão de complexidade, né? Que vão ampliando ao longo de todo o segmento. Agora, vamos para mais uma interação. Na verdade, a gente vai fazer um jogo de palavras, de frases com vocês. A gente quer que vocês relacionem as situações que nós vamos mostrar a seguir e objetos do dia a dia com o conceito de perímetro e área. Como que isso vai funcionar? Nós vamos apresentar alguns slides com as frases para vocês e vocês vão indicar no chat se é
se a frase ou o objeto está se referindo a perímetro ou área. Vou dar um exemplo. Reformar a moldura de um quadro. A gente está falando de perímetro ou a gente está falando de área? Eu vou chamar os slides, vou ler bem lentamente para vocês. Enquanto isso, o chat vai ficar aberto e a gente vai fazer essa interação simultaneamente, tudo bem? Produção, pode chamar o primeiro slide para mim, por favor? Deixa eu abrir aqui o meu. Bom, então vamos lá. Varrer todo o pátio da escola. É área ou perímetro? Podem respondendo aí, tá, gente? Caminhar sobre a mureta do jardim. É área ou perímetro? Preencher figuras com colagem. É área ou perímetro? E aí, Renan, eles estão respondendo? Ou ainda não começaram? Ainda não começou, porque tem um pouquinho de demora aí, mas já vai abrir o chat e já vai começar. Tá, então eu vou repetir. Eu vou repetir. Varrer todo o pátio da escola. Nós estamos falando, essa frase se relaciona ao conceito de área ou ao conceito de perímetro? Caminhar sobre a mureta do jardim. Estamos falando de área ou estamos falando de perímetro? Preencher figuras com colagem. É área ou perímetro? E aí, Renan? Já começaram? Bom, vamos passar para o próximo. Vamos passar para o próximo, então. Desenhar o contorno da mão, gente. Isso é uma atividade bem comum. A gente está falando de área ou a gente está falando de perímetro? Recortar bandeirinhas. Sabe aquelas bandeirinhas de festa junina? Então, a gente está falando de área ou de perímetro? Cobrir a mesa com uma toalha. Estamos tratando de área ou perímetro? De novo, vou repetir. Desenhar o contorno da mão. Estamos tratando de área ou de perímetro? Recortar bandeirinhas. Sabe aquelas bandeirinhas de festa junina, né? Bandeirinha para enfeitar a sala. Então, é área ou perímetro? Cobrir a mesa, qualquer mesa, com uma toalha. Estamos falando de área ou estamos falando de perímetro? E aí, Renan, os professores já estão respondendo? Tá certo. Ainda então estamos vamos... com problema no chat, Carol. Mas acho que fica com a intenção deles refletirem mesmo. Depois, qualquer coisa, a gente passa e já vai alinhando com os conceitos. O que você acha da ideia? Acho bom. Nós podemos até também retomar, né? Acho que rapidinho conseguimos retomar. Vocês voltam no slide 9 para mim, por favor? Vamos começar novamente. Então, vamos lá. A primeira situação é a seguinte: varrer todo o pátio da escola. É uma situação que está vinculada ao conceito de área ou de perímetro. Caminhar sobre a mureta do jardim. Está vinculado com o conceito de área ou o conceito de perímetro. Preencher figuras com colagem. Estamos falando de área ou perímetro. Pode passar para mim, por favor, slide 10. Isso. Vamos já. Carol, o que você acha da gente já falando o que seria? Por exemplo, o primeiro, que é varrer todo o pátio da escola. Eu estou varrendo tudo ele. Então, é claro que a gente pensa na área. Por exemplo, caminhar sobre a mureta do jardim. Ou seja, eu estou caminhando só em volta da mureta do jardinzinho.
Então, como é o contorno, é só o perímetro. Preencher as figuras com colagem. Então, eu estou colando todo, por exemplo, um espaço quadrado com todas as figuras. Então, eu estou preenchendo uma área toda. Pode passar o próximo. Perfeito, Renan. Então, e aí, desenhar o contorno da mão, que é uma atividade bem comum, né? Então, se a gente está falando de contorno, e todo o contorno, a gente está falando de perímetro, certo? E recortar a bandeirinha da festa junina também, gente. Nós recortamos no contorno, por isso nós estamos tratando de perímetro. E cobrir uma mesa com uma toalha. Nós cobrimos toda a mesa, e não só o contorno dessa mesa. Por isso nós estamos falando de área, certo? Então vamos para o próximo slide. O slide 11, por favor. Isso. Pintar a esquadria. Para quem não sabe o que é esquadria, gente, você tira o slide um minutinho, só para eu mostrar para eles. Esquadria, gente, é esse contorno em volta do vidro aqui, que tem nas janelas. Tá certo? Pode voltar, por favor. Pintar a esquadria, somente a esquadria da janela. Estamos falando de área ou estamos falando de perímetro? Passar o delineador no olho. Veja bem, pessoal, quando nós passamos o delineador, geralmente ele sai um pouquinho para fora da região da pálpebra, né? Ele entra um pouquinho na face. Quando nós estávamos criando essas dinâmicas, nós pensamos em passar o delineador apenas no espaço da pálpebra, tá? No espaço da pálpebra é muito pontual. Então, passar o delineador no espaço da pálpebra, nós estamos tratando de área ou de perímetro? E passar batom? Passar batom em toda a boca. É área ou é perímetro? Temos alguma resposta aí no chat, Renan? Ótimo. Acho que finalmente o chat abriu. Agora tem, só que está com um pouquinho de atraso, Carol. De atraso. Então a gente não vai saber exatamente se eles estão respondendo a primeira ou a questão anterior, tá bom? Então acho melhor, vamos continuar assim mesmo e depois a gente dá uma passada geral no chat, né? Isso, até mesmo por causa do tempo, que senão a gente atrasa o ATPC e aí os professores não vão gostar da gente falando mais de 50 minutos. Tá bom, Renan. Então vamos lá. Vocês podem colocar o slide 12 para mim, por gentileza? Isso. E aí, por último, passar o dedo de tinta em volta de figuras geométricas. Uma atividade também bastante recorrente com os nossos pequenos, né? E a última situação, que é esmaltar as unhas. Estamos falando de área ou estamos falando de perímetro? E aí, Renan? Ainda está um pouquinho atrasado, porque eles estão falando sobre o batom. É por causa da transmissão mesmo. Gente, tem esse pequeno delay. Gente, desculpa essa atividade, mas foi uma tentativa. Quem sabe na próxima a gente consegue. Vamos tentar de novo, não é isso? Desistir nunca. Exatamente. E aí, eles falaram alguma coisa sobre a esquadria da janela? Sim, tem bastante gente falando que a esquadria da janela é perímetro, tá? Isso. E aí, agora começou a entrar as atividades do último slide, do 12, tá, Carol? Então, passar o dedo, eles falam que a professora Sueli diz que é perímetro. E esmaltar as unhas, ela diz que é área. Aí a Pro Leonilda também diz que o dedo é perímetro e esmaltar as unhas é área.
Mais uma. A professora Paula também fala que passar o dedo é perímetro. Vamos pegar mais aqui. A esquadria que você perguntou e agora eles estão respondendo, Carol, é perímetro. Todo mundo falando perímetro, tá bom? Muito bem, gente. É isso mesmo. Que legal. Dá para perceber que a maioria de vocês tem essa definição, né? Esse conceito do que é perímetro e do que é área. Muito bem desenhado, né? Bom, mas o nosso objetivo, que foi, Renan? Não, era isso mesmo que eu ia complementar você, Carol, desculpa. Mas é exatamente isso. A nossa proposta é que eles reflitam mesmo sobre o fato do significado de perímetro, que ele é muito abstrato, às vezes, no dia a dia, e principalmente para as crianças, né, Carol? E aí fica muito distante de uma associação prática, já que não usamos essa palavra perímetro no cotidiano. A gente utiliza contorno, utiliza em volta, utiliza outras palavras que não sejam perímetro. E para indicarmos se as situações correspondem com área ou perímetro, temos que ter dois conceitos bastante sólidos na cabeça e entender bastante isso e tentar transmitir isso para o aluno também, fazer ele entender essa diferença aí, para que depois a gente possa fazer a distinção exatamente e o aluno conseguir também compreender a diferença. Isso mesmo, Renan. É uma questão, eu acho que de repertório, né? Da gente conseguir traduzir para o repertório dos alunos, trazer essa concretude do dia a dia que envolvem esses dois conceitos, tá? Bom, por exemplo, gente, quando a gente utiliza o exemplo do rodapé e do batente da porta para o trabalho com o perímetro, a gente tem que prestar muita atenção e ter muito cuidado, porque a gente está, desde o início, falando de um conceito, que é o perímetro, por exemplo, que contorna as figuras, contorna completamente, tá? E estes são os bons exemplos para serem dados aos estudantes, já que as linhas dos batentes e dos rodapés, elas geralmente não são não são contornos contínuos, né? Essas linhas, elas são interrompidas de alguma forma, tá? Então, quando a gente usar exemplos em relação para conceituar o que é perímetro, nós precisamos ter isso em mente, tá? O perímetro, ele está relacionado a todo o contorno, tá? Então, o rodapé, um batente de porta, não são bons exemplos, digamos assim, para que os estudantes visualizem, né? Para que eles tragam esse conceito de perímetro para o concreto. Porque o contorno desses espaços, desses objetos, eles, em algum momento, são interrompidos, né? E aí eu vou chamar um slide agora que vocês vão perceber exatamente do que eu tô querendo dizer, tá? Ô, Carol, só vou... Não, pode continuar. Então, reparem aí no exemplo, a gente tem uma pilastra que está completamente contornada, né? E nós temos a imagem de uma porta, né? O contorno dessa porta, ele não é completo. Embaixo, no chão, ele não continua. Então, nós não podemos usar o conceito de rodapé nesse caso. Desculpa, gente, o conceito de perímetro nesse caso. Nós só podemos usar o conceito de perímetro e exemplificar no caso da coluna, da pilastra, na qual o contorno que está em torno dela é completo, certo? Tudo bem? Vamos Tudo lá, bem, gente? Carol. Com relação a isso, a gente vai passar para mais uma interação, tá bom, gente? Que envolve área e perímetro. Pode pôr o próximo slide, por favor?
Este é o jardim de seu Flávio. Ele tentou convencer sua esposa que esse formato faz com que ele economize no cercado que pretende fazer. Ela não gosta desse formato e diz que vai gastar a mesma coisa que fizer logo um retângulo inteiro. Quem está certo? Qual é o perímetro do jardim? Vocês terão 4 minutos para responder no chat essas duas questões, tá bom, gente? Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Então, Carol, no começo, para a primeira questão, vários professores falaram que a esposa está com razão. Por exemplo, a Laura,
o Rodrigo, a Daiane, todos falaram que a esposa está com a razão. Mas alguns professores também falaram que o seu Flávio está com a razão. E tem que alguns falando que apenas tanto faz. Que vai dar do mesmo jeito se a gente modificar para retângulo geral. E aí, sobre a metragem, vários professores também falaram 44 metros de perímetro, como a Franciele, Lucimara, a professora Adriana, mas teve alguns também que falaram que é 120 metros quadrados, e teve alguns professores que falaram que era 42 metros quadrados, tá bom? Legal, Renan. Então, a gente fez uma animaçãozinha no PPT, gente, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Pode colocar o PPT para mim, por gentileza? Isso. Então, para que vocês possam visualizar que essas medidas são iguais lado a lado e que resultam num total de 44 unidades, sendo que uma unidade pode ser chamada de metro, enfim, como vocês preferirem. Então, vamos tratar com 44 metros, tá? O contorno preto é o perímetro que a gente tem, certo? Então, observe eu acho que é o próximo slide, né? Isso, muito legal. Obrigada. Observe que a aproximação das linhas verdes na vertical com a linha vermelha, ao se juntarem do lado esquerdo da figura... Isso, aperta para mim. Mais uma vez, por favor. Isso. Constituem a mesma medida, ou seja, 12 unidades ou metros, como vocês preferirem. E o mesmo, aperta para mim mais uma vez. E o mesmo acontece com as linhas roxas na horizontal. Elas juntas, quando a gente aproxima elas da linha horizontal que tem o valor 10, nós conseguimos perceber claramente que juntas elas somam 10 unidades, ou seja, 10 metros. Então, dessa forma, fica fácil a gente visualizar que tanto faz o formato do jardim do seu Flávio. Né, Renan? Isso, mas a gente pode ver mais claramente, Carol. Passa ao próximo slide, por favor. Mais um. Que quando a gente translada a linha verde, ou seja, transporta ela de um lado para o outro, ela vai continuar, e a mesma coisa acontece com a linha roxa. Pode passar, por favor? E aí nós temos 12 na vermelha, 10 na marrom, 12 na verde e 10 na roxa. E aí dá as 44 unidades. Eu vou usar aqui a palavra da professora Rosana, que eu gostei muito. Gente, quando vocês observarem metro quadrado, ele se aplica somente para área, tá? Quando é metro somente é para perímetro, e quando tiver metro quadrado, é a área. Eu gostei muito da sua dica, professora Rosana, e aí eu quis compartilhar com os professores aqui. Então, embora as duas figuras elas sejam diferentes, elas possuem o mesmo perímetro. O contorno dos objetos, eles têm particularidades. Podemos moldá-los, aumentando a área e mantendo sua mesma medida. Ou aumentando ela, mexendo na área, mas o perímetro ele permanece o mesmo. A gente pode ver no próximo slide. Pode passar. Bom, Renan, agora a gente quer mudar um pouquinho o olhar, certo? E a área, pessoal, como que fica? Compartilhe com a gente aí no chat, vocês estão vendo aí na tela, mas para quem, às vezes no celular fica pequenininho, né? Lembrando para vocês virarem na vertical, não, horizontal, desculpa, o celular para ficar, para a tela de vocês encher e aí vocês conseguirem nos ver melhor, tá? Voltando à questão do chat, quais estratégias podem ser utilizadas para demonstrar aos estudantes a relação entre o aumento de área e a medida do perímetro? Vamos lá, 3 minutinhos para vocês compartilharem com a gente, tá bom?
Vamos lá, Carol. Então, é só fazendo um adendo rapidinho. O pessoal falou que, só para repetir uma coisa, quando tiver metro quadrado, é área. Quando tiver só metro, perímetro. Só para reforçar isso para vocês, pessoal. E aí, uma outra dúvida também que surgiu rapidinho, a professora Ana Carolina e a professora Marluz perguntou qual programa a gente está usando. Professoras, é o PowerPoint mesmo, com animação, tá bom? Então não tem nada de diferente, nada de programa específico, nenhuma ferramenta. E antes de ler as contribuições de vocês, eu queria só comentar. Vamos ver só o slide para dar uma olhada no jardim do professor, do seu Flávio. Aí, que forma se configurou o aumento de área com o mesmo perímetro? Pode passar. Isso. Então, eu tinha esses dois. Pode passar um pouquinho que a gente vai ver uma animação. Então, tinha esse pedacinho a mais aí. Pode passar. Então, de um lado tinha menos esse pedaço e do outro lado a gente ganhou. Então, agora, com a nova configuração que a esposa dele falou, a gente tem uma área maior com a mesma quantidade de perímetro. Então, o cercado ele vai gastar a mesma coisa, mas aí ele ainda tem uma área maior, tá bom? E aí, Carol, vários professores contribuíram aqui falando de malha quadriculada, falando de colagem, falando de piso de uma sala, geoplano, canudos, barbantes, elásticos, como a professora Regiane falou, desenhos iguais com tamanhos diferentes. Mari falou. O tabuleiro de dama, o xadrez, a Shirley falou. A Dalva falou construção de figuras geométricas com canudo de refrigerante. São várias as ideias. Gostei bastante da contribuição de todos, tá bom? E essa, gente, de novo, é uma interação que tem a intenção de provocar mesmo, estimular vocês a pensar, a refletir, ter novas ideias. Por exemplo, barbante também a gente pode usar, palito de sorvete, palito de dente, palito de churrasco para fazer o contorno. São várias as hipóteses, várias as ideias que nós temos e podemos contribuir com você. Lembrando que na última TPC a gente também falou da caixa de ovo, que ela também pode ser para fazer o perímetro. Olha que bacana, não é, Carol? Isso mesmo, Renan. Eu gosto muito do barbante. O barbante, para mim, ele é bem concreto, traz uma concretude para os conceitos que eu acho que dá para visualizar bem essa diferença entre área e perímetro. Bom, gente, na segunda interação que a gente fez, que foi aquela que não deu muito certo, que a gente foi falando as situações e objetos, foram citadas algumas atividades que são trabalhadas com os estudantes desde lá da educação infantil, que permanecem nos anos iniciais, nos primeiros anos dos anos iniciais, e elas vão mudando, né, o olhar, né, vão ganhando uma nova intencionalidade a partir do quarto ano do segmento, em relação, quando a gente olha para o conceito e para a intencionalidade, tá? Então, já são... a habilidade, ela já ganha um grau de complexidade maior, tá? Para que, então, no quinto ano, né, o último dos anos iniciais, os objetos de conhecimento para os estudantes se fortaleçam, tá? Então, é muito importante construir esse percurso, trazendo esses conceitos para o concreto, né, para atividades do dia a dia, para que as crianças, desde o início, já se familiarizem com essas questões, né, de área e de perímetro, tá? É importante ressaltar também que é fundamental propor um momento para que os estudantes relembrem essas atividades, tá? Que possivelmente já fizeram em muitos momentos do percurso escolar deles, tá? Para que eles mesmos estabeleçam essas relações com as vivências pessoais, facilitando o entendimento do tema. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pintar desenhos com as cores indicadas por números, tá?
Então, é importante garantir que essas crianças relembrem, tenham essa familiarização com aquilo que já está na memória deles, tá certo? Olha só, gente, eu vou deixar uma interação aqui, mas a gente só vai conseguir dar continuidade a ela no próximo ATPC, porque infelizmente nós já estamos chegando ao fim, tá? Mas eu vou deixar a pergunta, vocês vão pensando, e aí no próximo EMAI a gente inicia dando essa devolutiva e interagindo com vocês, pode ser? Então vamos lá. Pensando em tudo isso que eu acabei de falar, gente, vamos ampliar o nosso repertório, tá? Sobre essa questão. Quais são as outras atividades que possivelmente fizeram parte da vida escolar dos estudantes e que podem ser usadas para contextualizar uma conversa inicial sobre diferença entre área e perímetro? Então, no próximo ATPC do EMAI, a gente inicia falando sobre isso, tá certo? Queria agradecer imensamente a participação de todos vocês. Vocês sempre são muito compreensivos, muito parceiros. Eu me sinto muito grata e muito privilegiada por estar aqui com vocês e participar desse momento, tá? Queria dar um recadinho antes da gente ir embora. Já está disponível no site do Currículo Paulista, na seção de material de apoio, o volume 2 do Ler e Escrever do EMAI e também o Sociedade e Natureza revisado já à luz do Currículo Paulista. Tá bom, gente? Agradeço de coração, um beijo em cada um de vocês e até a próxima. Gente, muito obrigado pela participação de todos. E, professora Carolina, não somos nós que somos excelentes, vocês que são excelentes. A gente está aqui por causa de vocês, tá bom? Vocês são incríveis, a gente não tem palavras para falar. Eu também tenho um recadinho para dar para vocês, que é para a próxima semana, para a próxima TPC, separar 21 pedaços de papel. Esse pode ser post-it, pode ser esse daqui que eu cortei na folha de sulfite, dobrei em 16 partes, cortei. Eu preciso de 21, tá bom? E aí um giz de cera, uma caneta piloto grossa, só para a gente fazer uma outra atividade, tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima TPC.